Hoje eu irei apresentar um estudo de caso sobre o edifício Giovannina Sarani, localizado em Praia Grande, no litoral de São Paulo, focando na sua obra e no próprio edifício. O edifício situa-se na Avenida Jorge Rage, no bairro da Aviação. Ele foi entregue aproximadamente em 2011 e possui 23 pavimentos, dos quais 19 são residenciais, com 133 apartamentos distribuídos por esse conjunto. As unidades variam cerca de 53 metros quadrados até cerca de 224 metros quadrados, com tipologia de alto padrão, e a edificação conta com uma área de lazer completa. Trata-se de um prédio de porte relativamente grande para uma região litorânea, com garagens e áreas de convivência integradas, o que exige atenção especial à estrutura de sustentação do prédio, especialmente nas partes de garagem e subsolo, e também toda a fundação do edifício. Falando um pouco mais sobre o incidente, no dia 3 de fevereiro de 2024, os moradores relataram ter ouvido um forte estrondo e sentido tremores no pavimento, ficando claro que havia uma falha estrutural. Inspeções iniciais apontaram que 3 colunas que sustentavam a área do térreo e subsolo, locais de garagem, apresentaram cesariamento ou ruptura, comprometendo a continuidade estrutural desses elementos. Como consequência, o condomínio foi totalmente interditado pela Defesa Civil Municipal. Os moradores foram evacuados e ocorreu um escoramento de emergência, que foi instalado para estabilizar a estrutura enquanto se aguarda um laudo técnico e o projeto de recuperação definitiva. Este caso é significativo para nós como engenheiros civis porque ele evidencia como uma falha em elementos-chave de sustentação, especialmente em edifícios com uso misto e áreas de garagem, pode colocar em risco todo o conjunto estrutural, mesmo em edifícios relativamente recentes. Também destaca a necessidade de fiscalização ativa, manutenção contínua e inspeção periódica. A seguir neste trabalho, abordaremos em detalhes as manifestações patológicas observadas, as técnicas de tratamento e reforços adotados e, por fim, apresentaremos um plano de manutenção para a edificação. Bom, vamos lá. Falando sobre os sinais de alerta, e por que sinais de alerta? Porque o concreto armado, como é o caso desse edifício, ele é projetado para, em casos de ruptura, essa ruptura ser uma ruptura dúctil. E para quem não sabe o que é uma ruptura dúctil, o que acontece? A ruptura dúctil é aquela ruptura que antes de fato ocorrer a ruptura, vai ocorrer diversos sinais, justamente sinais de alerta, e o elemento estrutural ele aguenta um grande nível de deformação antes de fato romper, certo? Então vamos lá, quais os sinais de alerta que esse prédio apresentou? Vamos lá, primeiro, o auditivo, certo? Porque alguns moradores relataram escutar grandes estrondos, ruídos fortes, tá? E esses ruídos fortes que ele podem indicar uma grande movimentação, uma movimentação abrupta do concreto. E a estrutura você vai falar, pô, mas a estrutura se movimenta. Eu escuto alguns barulhos da minha casa e nunca caiu. Então, só que aí você escuta um estalo ou outro, que é normal por conta da dilatação térmica do concreto. Mas os ruídos que eles escutavam eram realmente ruídos fortes, de grandes movimentações do concreto, tá? Além disso, o que a gente teve? Sensorial. Como assim sensorial, Matheus? O que você está falando de sensorial? Bom, sensorial no sentido de realmente sentir o movimento da estrutura. Alguns moradores relataram tremores fortes no prédio, como se estivesse passando um terremoto, coisa do tipo. Ou seja, realmente a estrutura estava se movimentando e não estava se movimentando pouco, tá? Estava se movimentando bastante. Então aí já temos dois sinais de alerta sobre a movimentação desse concreto, ou seja, alguma coisa não estava certa, tá? Então já era um fator de alerta aí. Além disso, a parte visual também, porque alguns moradores que estavam passando pela garagem ali enquanto estava tendo os tremores e os ruídos relataram que tinham trincas e rachaduras no piso da garagem que antes não tinham, tá? Então, ou seja, o concreto já estava ali, como que eu posso dizer, ruindo mesmo, sabe? E além da parte visual, você observa aqui no prédio mesmo, olha só. Se você comparar aqui com esse prédio que está alinhado verticalizado, o prédio aqui que é de estudo, consegue perceber que ele está um pouco inclinado assim? Então teve realmente essa movimentação e não foi uma pouca movimentação não, tá? Foi uma movimentação bem grande até. E sobre as patologias que foram observadas, depois que começaram a escutar esses barulhos e tudo mais, o que você faz? Você sai correndo, certo? Evacuaram todo o prédio e aí no dia seguinte, né, chamaram a perícia, o CREA, o Corpo de Bombeiros e tudo mais para averiguar o que tinha acontecido. E bom, a patologia, a primeira foto assim que veio a público foi essa daqui que chamou bastante atenção. O que você observa? Olha só, um pilar completamente rompido praticamente, certo? Ou seja, teve o desplacamento aqui desse concreto, olha só.
Não só nesse pilar, mas tiveram acho que cerca de 3 a 5 pilares que tiveram casos parecidos com esse daqui no mesmo prédio, no subsolo, isso daqui, tá? Subsolo do prédio. Teve desplacamento do concreto, certo? Com o desplacamento do concreto, você observa que assim, ó, olha aqui, o aço ficou completamente exposto. Não foi tipo assim, só uma beiradinha do aço. Não, ficou completamente exposto. E além de ficar completamente exposto, o que aconteceu? O aço se deformou muito, tá? Se deformou muito, ou seja, estava completamente sobrecarregado isso daqui. E bom, qual que é um possível diagnóstico sobre por que aconteceu isso? Primeiramente, é importante a gente falar que assim, todo era um prédio de 23 andares, então moravam, salvo engano, 23 andares, perdão, morava bastante gente aqui nesse prédio. Era um prédio numa cidade litorânea, de alto padrão. Então está correndo um processo sobre isso, tanto do CREA quanto de alguns moradores, porque o prédio teve que ser evacuado e tudo mais. Então, os laudos oficiais do CREA, do Corpo de Bombeiros e até de empresas próprias disso, eles não foram divulgados ainda para o público. O máximo que foi feito foi algumas fotos que alguns repórteres conseguiram ter, mas não foi divulgado nenhum laudo técnico. Já foi entregue o laudo do CREA, pelo menos, mas não veio a público, tá? Justamente por conta disso, pelo segredo de justiça, tá? Que está correndo. Mas vamos lá, como você pode observar, tanto aqui nessa foto quanto em outras do outro pilar, o que você observa? O aço bem deformado, ele sai da estrutura, tá? Ele sai da estrutura e no concreto, algumas rachaduras, algumas trincas na diagonal. Isso aí é praticamente uma assinatura de uma falha por cisalhamento, uma ruptura por cisalhamento. Se a gente lembrar aí, o cisalhamento ele se dá aos 45 graus ali, a ruptura por cisalhamento, né? Dos corpos de prova e tudo mais. E também outra característica é que a falha por cisalhamento, ela acontece justamente o que o pessoal sentiu, uma movimentação abrupta assim do concreto, tipo, do nada, sabe? Mas o que causou isso daí? Bom, no geral, a ruptura por cisalhamento em concreto armado, ela geralmente, principalmente no pilar e nas vigas, se deve pela falha na armadura transversal do elemento. Porque é justamente essa armadura transversal que vai conter que vai ser responsável por reagir como que eu posso dizer, resistir à tensão de cisalhamento, tá? E como que chama essa estrutura transversal? São os estribos. Aí você fala, pô, Matheus, mas o que é um estribo? O estribo é esse quadradinho aqui. Mas você fala, pô, mas aí você colocou a foto de uma armadura, não ajuda muito. Vamos lá. Perdão. O estribo é esses quadradinhos aqui, ó. Percebe? Então pensa o seguinte, sem o estribo, o que acontece com o aço? O aço simplesmente sai, ele escoa, ele consegue movimentar aqui para o lado. O estribo é justamente quem não deixa o aço movimentar, o aço e o concreto não deixa movimentar aqui para esse lado, é quem mantém justamente ele resistente ao caso da tensão de cisalhamento. Mas o que pode acontecer? E se ele falhar? Se ele falhar, o que vai acontecer? Pensa, eu tiro todos esses quadrados. Concorda comigo que esse aço pode correr para lá e para cá, certo? Nas laterais aqui. Na vertical não, porque vai estar preso aqui em cima, certo? Mas nas laterais ele fica quase que solto. Que é justamente o que observa aqui. Ó. Observa que se eu tivesse um estribo contendo esse aço aqui, por exemplo, provavelmente esse aço não ia sair para fora como saiu aqui, tá? Beleza? E bom, o que faz um estribo falhar? Primeiro, o rompimento deles, certo? Então aqui você pode observar que tem um estribo aqui, então provavelmente não rompeu o estribo, tá? A gente observa que foi entre dois estribos que aconteceu isso daqui. O rompimento pelo subdimensionamento, então às vezes erra no projeto ou na execução e coloca um estribo que não resiste à tensão de cisalhamento que está acontecendo ali. Isso pode acontecer também quando você tem uma sobrecarga não prevista no edifício. O alto espaçamento entre eles, então se tiver muito espaçado o estribo também pode ocorrer, e não tinha em quantidade suficiente, certo? Erro de projeto. E beleza, agora vamos lá, só passar aqui. Beleza, vamos lá. E do edifício, qual que é o responsável por isso? A gente tem algumas hipóteses. A primeira hipótese é que se trata de uma falha no projeto estrutural, é certo? Por conta do estribo e tudo mais, pode ser que no projeto estrutural o engenheiro responsável não previu alguma sobrecarga que ocorreu no prédio ou fez o dimensionamento de forma errônea e esse erro foi se alastrando, até que chegou o caso da ruptura aqui, certo? Não foi visto esse erro na parte do projeto, executou-se o prédio conforme o projeto e tinha falha no projeto, no caso, sabe? Não estava previsto todas as sobrecargas que o prédio iria ser submetido. O CREA São Paulo já solicitou todos os projetos estruturais para análise, juntamente das ARTs, para conhecer quais são os responsáveis por esse projeto estrutural, tá? Essa é uma das hipóteses. A segunda hipótese, qual que é?
A segunda hipótese é que o projeto estava correto, só que não foi seguido completamente na execução. Teve problema na execução. E para combater isso, o CREA também já solicitou quem é o responsável técnico pela execução da obra, porque uma coisa é o responsável pelo projeto e outra coisa é o responsável pela execução, pela fiscalização da execução. E por fim, tem uma terceira hipótese, que ela talvez seja a menos provável. A terceira hipótese é que se trata de uma agressividade do meio ambiente. Por quê? Lembra que está numa cidade do litoral, então está sujeito à agressividade pelo ambiente marítimo. Por que acredita-se que essa é a hipótese menos provável? Porque no caso de uma agressividade ambiental, isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então você não iria observar essa ruptura abrupta de uma vez só, como ocorreu no caso desse prédio, que simplesmente do nada os moradores começaram a escutar ruídos e tudo mais e simplesmente rompeu esse pilar aí, certo? Porém, pode ser que não foi a causa principal, mas também contribuiu para essa falha na ruptura, porque vamos lembrar que esse prédio é de 2011. Essa ruptura aí aconteceu em 2024. Então, mesmo que não seja como que eu posso dizer, o agente principal, pode ter contribuído para isso, tá? Mas ainda assim, eles vão ser feitos ensaios para averiguar o estado do concreto, para ver se não teve mesmo nada a ver com isso, tá? Bom, vou comentar um pouquinho das técnicas de tratamento que são indicadas no caso de acontecer danos no edifício que estamos comentando. Primeiramente, é indicado fazer a redistribuição de carga e alívio nas peças remanescentes. Então, a partir do momento em que a coluna é danificada, ela acaba deixando de suportar parte da carga que foi concedida a ela. Ou seja, as colunas vizinhas e a fundação, consecutivamente, acabam sofrendo esforços maiores do que o previsto no projeto. E, muitas das vezes, acaba aguentando esforços a mais do que o previsto. E acaba tendo que ser necessário, imediatamente, o reforço dessas colunas e alterando a forma que é distribuída a carga, para que todo o edifício volte a um equilíbrio seguro. Após isso, é necessário o reforço e recomposição dos pilares danificados. Ou seja, a partir do momento que você identifica, que foi, no caso aqui, 3 colunas no subsolo, você tem que escorar imediatamente, como foi feito nesse projeto, que eu vou comentar um pouquinho à frente, e depois projetar o reforço ou uma substituição total ou parcial da peça que está comprometida. Depois disso, é necessário fazer um projeto executivo para a recuperação estrutural. Então, a construtora ela é instruída a apresentar um laudo técnico, apresentando qual que foi o problema, qual que foi o motivo, e depois um projeto de recuperação definitiva, que vai passar por uma aprovação até ser liberada para começar as obras. E também, por fim, um monitoramento contínuo. Então, enquanto essa obra estiver acontecendo, você tem que monitorar essa estrutura para ver uma leitura de fissuras, para ver se não tem deslocamento, recalques, entre outras coisas. Bom, visto as técnicas de recuperação indicadas para esse tipo de dano em estruturas, vamos dar uma olhada nos reforços adotados para essa edificação. Primeiramente, a construtora ela instalou um sistema de ancoramento metálico emergencial, que de acordo com a prefeitura do município, foram cerca de 2.000 escoras metálicas, para justamente aliviar a carga sobre os 3 pilares que estavam danificados. Com isso feito, aconteceu a estabilização provisória da edificação. Então, esse escoramento ocasionou uma estabilização para que pudesse prosseguir com os estudos e o início da obra. Após isso, a construtora apresentou à prefeitura o projeto de recuperação definitiva para essas colunas comprometidas. E a última data mais recente que a gente conseguiu encontrar foi de março desse ano, que diz que a edificação ainda está interditada até que a documentação técnica, ou seja, o laudo e o projeto executivo, sejam aprovados. Para a elaboração do plano de manutenção da estrutura, a gente fez algumas considerações com base na forte influência do ambiente em que o edifício está inserido. A edificação se encontra em um ambiente marinho altamente agressivo, onde a gente vê a predominância de processos que aceleram a corrosão das armaduras, a carbonatação e a degradação dos revestimentos. Por isso, o plano de manutenção precisa prever inspeções mais frequentes e o uso de sistemas de produção mais robustos. Falando sobre a proteção superficial, para realmente garantir a durabilidade da estrutura, a gente recomenda que seja feita a aplicação de um sistema de proteção duplo, que vai ser composto por um primer de epóxi e um acabamento em poliuretano.
A ideia de adoção desse sistema é a formação de uma barreira química que vai agir contra os cloretos e proteger a superfície contra os raios UV e a ação dos sais. Além disso, a gente sugere o uso de hidrofugantes que vão reduzir a absorção de água e o uso de impermeabilização por cristalização, especialmente em áreas que estão sujeitas à umidade constante, como é o caso das lajes e subsolos, dando uma importância especial também para as coberturas. A respeito da periodicidade das intervenções, devido à agressividade do ambiente, a frequência precisa ser maior do que a gente está habituado a ver em ambientes urbanos. A inspeção e a limpeza das fachadas e áreas comuns é interessante que seja a cada 3 ou 6 meses, e a inspeção geral da estrutura tem que ser pelo menos 2 vezes por ano, a cada 6 meses também. A substituição anual das juntas ela pode ocorrer até num período menor, se durante as inspeções for notado pelos técnicos que as juntas já se degradaram. A questão dos ensaios de potencial corrosão também é interessante que sejam feitos anualmente e o monitoramento de cloretos para avaliar a penetração de sais no concreto ocorrer no máximo a cada 3 anos. Se for definido que o ambiente é muito forte, muito agressivo, esse monitoramento dos cloretos pode ser feito a cada 2 anos, por exemplo. A repintura das fachadas do edifício deve acontecer a cada 3 ou 5 anos, dando preferência para as tintas que são resistentes à radiação solar e ao efeito dos sais. A reaplicação dos hidrofugantes tem que ocorrer a cada 5 a 7 anos, a depender do desempenho observado durante as inspeções. E por fim, a impermeabilização da cobertura deve ser revista e reaplicada a cada 5 anos no máximo, garantindo a estanqueidade e evitando as infiltrações que aceleram o efeito da corrosão.